Rachaduras no chão, fumaça escapando do solo e construções que estão abandonadas, e um incêndio subterrâneo que está ativo há décadas. Estamos referindo a Centralia, uma cidade fantasma na qual a história chegou até mesmo a inspirar jogos e filmes. Mas o que aconteceu para essa cidade ficar assim? Bom, hoje contaremos para vocês essa história. E eu sou Clilton Marques e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. A cidade de Centralia. Em 1866, foi fundada uma cidade na Pensilvânia chamada Centralia, lá nos Estados Unidos. Essa cidade até então era próspera, com a economia local predominantemente ligada à mineração de carvão, que gerava bastante emprego e renda. Dessa forma, havia muitas minas de carvão espalhadas pelaquela área. Porém, em 27 de maio de 1962, as coisas mudariam porque a prefeitura da cidade precisava resolver o que deveria ser feito com várias toneladas de lixo que estava acumulado no aterro sanitário da cidade, que havia sido inaugurado no início daquele ano. E o lixo acumulado estava incomodando a própria população local devido ao mau cheiro. E ainda no dia seguinte haveria o chamado Memorial Day de Centralia, uma data reservada para homenagear os militares norte-americanos que morreram em combate durante as guerras. E perto do cemitério da cidade, em que estavam enterrados os heróis de guerra, estava o aterro. Dessa forma, em uma tentativa de evitar que aquela data comemorativa não fosse desagradável e também buscando limpar o aterro, as autoridades locais decidiram que a solução seria queimar o lixo em uma tentativa de reduzir o volume daqueles resíduos. E na época, essa era uma prática que ocorria em algumas áreas. Porém, aquela escolha foi um grande erro. Chamas incontroláveis. O aterro não estava naquele local por falta de planejamento. Na verdade, ele estava instalado acima de um grande buraco no chão deixado por uma antiga mina de carvão a céu aberto, que havia sido desativada. Porém, primeiro é necessário entender que leis estaduais de anos anteriores exigiam que deveriam serem seguidos alguns protocolos de segurança por parte das cidades da Pensilvânia, que fossem construir aterros acima de minas desativadas, onde deveriam vedar os túneis subterrâneos das minas de carvão, porque um túnel poderia levar a vários outros, em alguns casos a uma rede de túneis no subsolo. Assim, era exigido que antes da construção dos aterros deveriam serem vedados qualquer fissura, buracos ou rachaduras que pudessem levar a túneis, algo que seria feito com materiais adequados para evitar futuros problemas, como por exemplo incêndios ou acidentes. Outro fator exigido é que houvesse uma fiscalização periódica nesses locais para serem detectados possíveis erros na vedação. Porém, no caso da cidade de Centralia, aquele aterro não estava atendendo todas essas exigências. E voltando para o cenário do dia 27 de maio, após a decisão de incendiar o lixo do aterro, foram contratados alguns bombeiros voluntários para que pudessem realizar a queima do lixo e depois apagarem o incêndio. E inicialmente as coisas pareciam correr conforme planejado, onde o fogo da superfície parecia ter sido apagado, porém o que ninguém esperava era que as camadas inferiores do lixo ainda estavam em brasas, que levou ao surgimento de um incêndio subterrâneo nos túneis da mina, que se espalhou ainda mais no subsolo devido à presença do carvão antrácito. Porém, foi algo que se tornou visível apenas 2 dias depois, em 29 de maio, onde o tempo estava mais seco e o calor gerado pelo incêndio nos túneis foram fatores que provocaram um novo incêndio no lixo da superfície. Assim, nos dias seguintes, houve diversas tentativas do Corpo de Bombeiros de apagarem aquele incêndio e depois de um tempo conseguiram descobrir a rede de túneis subterrâneos da antiga mina de carvão, que estava abaixo do aterro e que era quase um labirinto. Sendo assim, aquela cidade estava com um problema maior do que eles imaginavam. 2 meses mais tarde, autoridades federais foram até a cidade analisar gases que estavam escapando de rachaduras no solo, das proximidades do aterro. Nisso, eles descobriram que se tratava de monóxido de carbono, que estava sendo gerado a partir da queima do carvão presente nos túneis subterrâneos, algo que seria responsável por poluir o ar de toda a cidade. Cidade fantasma. Nas décadas seguintes, muitos moradores ainda estavam na cidade, porém, estava ocorrendo um aumento dos gases tóxicos no ar e do calor no solo, no qual o fogo subterrâneo conseguiu se espalhar por 15 quilômetros de extensão, pois os túneis de mineração se espalhavam por toda a cidade. Especialistas estimam que o incêndio subterrâneo em Centralia poderá continuar queimando por até 250 anos
ou mais. E isso é devido à vasta área de incêndio e também por conta do próprio carvão antrácito, que queima muito lentamente. E como consequência desses problemas, o chão acabou cedendo em algumas áreas e construções tiveram de ser demolidas e diversos moradores estavam sujeitos a sofrerem problemas respiratórios e outros problemas de saúde. Dessa forma, a partir da década de 1980, o governo havia aprovado um projeto que custearia a realocação voluntária dos moradores de Centralia. Sendo assim, comprou as propriedades daquelas pessoas que quisessem deixar a cidade para morar em regiões mais seguras. E gradativamente as pessoas decidiram se mudar para outras áreas, porque os riscos de morar naquela cidade estavam se tornando insustentáveis. E em 2013, em Centralia, havia apenas 7 moradores que decidiram ficar, mas eles eram proibidos pelo governo de vender aquelas propriedades para outras pessoas ou deixarem para familiares, sendo que após a morte desses moradores, os imóveis seriam confiscados pelo Estado. E atualmente o fogo ainda se mantém vivo após mais de 60 anos. E Centralia contém várias construções abandonadas com solo bastante quente. E devido aos gases que escapam das rachaduras do chão, o ar está poluído, sendo que esse incêndio, da forma que está acontecendo, é muito difícil de extinguir ou conter. E um ponto curioso é que a história dessa cidade inspirou a produção do jogo Silent Hill, que depois levou à produção de filmes. Bom, e você já conhece essa história? Comenta aqui embaixo do vídeo se você já conhecia e também se já jogou algum jogo do Silent Hill ou até mesmo assistiu o filme. Beleza? Que eu vou estar lendo todos os comentários. Bom, e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e fui!